Humaniza Cast chegou novamente no ar. Já estamos no nosso 5º episódio, não é mesmo, Dudinha? A Dudinha está sempre no bastidores e o Gui não está aqui hoje para falar do meu cabelinho arrumado. Todas as vezes ele me fala, o cabelinho tem que estar arrumado. Um beijo para você, viu, Gui? E vamos lá, pessoal. Quando a violência não fica em casa, o impacto da violência doméstica no trabalho e o papel das empresas, assédio moral, assédio sexual, é tudo isso que hoje nós vamos entregar para você no Humaniza Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós falamos de relações, de pessoas no centro e, sobretudo, de humanização nas organizações. Hoje, como eu falei, nós vamos falar de um tema que está muito atual, que é do momento. Hoje você abre o LinkedIn, olha o Jornal Nacional, e para isso, é claro, não poderia escolher uma pessoa melhor para falar sobre isso, e vocês devem estar muito curiosos, né? Porque, claro, o professor Luizinho sempre fala que eu trago bons convidados aqui, e tem gente também nos bastidores que eu vou contar quem está nos bastidores, viu? Fica por aí. Então, vamos lá. Doutora Silvia Cursino, seja muito bem-vinda ao Humaniza Cast. Faça suas considerações iniciais, por favor, doutora. Olá, pessoal. Oi. Obrigada pelo convite. Estou aqui no Humaniza Cast com a Andréia. A gente vai falar bastante sobre a situação de violência no ambiente de trabalho. Doutora, eu estou até emocionada porque ela me trouxe junto Elaine Barbaresco. A Elaine Barbaresco não quer aparecer hoje. Elaine Barbaresco, além de presidente do Rotary Granja Viana, né, doutora? Empresarial. Nós somos, empresarial. Ela também tem uma ONG que é a UP, Parceria UP. Se você não conhece, já segue no Instagram. Ela faz um trabalho incrível para mulheres em situação de vulnerabilidade. Você, empresa que está nos assistindo e que quer também se envolver, né, doutora? Nossa, em uma causa social, tá aí um motivo. Doutora, você também conhece esse projeto? Eu faço parte do projeto, sou voluntária no projeto desde 2020 e a gente prepara a mulherada lá para o trabalho, né? Uma preparação em todos os sentidos das mulheres. E muitas delas já estão empreendendo hoje. Olha que fantástico, né, doutora? Demais. Por isso que eu estou dizendo que esse programa hoje está bem potente. Nós temos potência aqui na nossa mesa e nos bastidores, viu? Um beijo, Elaine Barbaresco. Você é um presente para nós, né, doutora Silvia? Eu fiquei muito emocionada que ela veio também Elaine aqui. É uma mulher maravilhosa, uma líder maravilhosa, uma presidente, uma rotariana maravilhosa, ela sabe. É isso mesmo, viu? Agora que a gente já teceu elogios para elas, né? Agora nós vamos lá. E é claro que antes de iniciarmos aqui nosso bate-papo, eu preciso fazer um agradecimento aos apoiadores dos programas, aos patrocinadores. Eu estou até aqui com a minha colinha para não esquecer ninguém. Meu agradecimento vai ao Estudo Ecos, é claro, né? Responsável pela produção e qualidade técnica do Humaniza Cast. Muito obrigada. Agradeço também ao Unip aqui de Taboão da Serra. Nós ficamos em frente ao Shopping Taboão, bem fácil o acesso. Aqui na Unip eles fortalecem a educação e também a formação profissional. Claro que a Super Control, estou até de vermelho Super Control, em homenagem a vocês, a sua marca, que vocês acreditam no desenvolvimento de pessoas e na construção de uma cultura mais humana. Um baita abraço para vocês. A doutora Mari, jamais poderia esquecer de você, que acredita na humanização dentro da área da saúde, e você que quer fazer uma extração de dente, uma limpeza, a doutora Mari vai até você. Não pode ir ao consultório? A doutora Mari vai até você. Doutora, um grande abraço, você mora aqui no meu coração. E claro, para Carpe Diem Consultoria, estive lá fazendo uma imersão de recrutamento e seleção. Eu mando um abraço para o time, um abraço para você, Alieste, Marcelo. Muito obrigada pela confiança e pela parceria. E claro, para finalizar essa primeira parte, eu deixo um agradecimento muito especial ao professor Luizinho. Professor Luizinho, essa é para você, professor, que esteve comigo durante
toda a adaptação do processo aqui do Humaniza Cast. E agora ele disse que eu fui aprovada. Ai, que Então, maravilha. passei no processo seletivo, disse que eu posso tocar no meu programa sozinha. Olha só, Elaine, agora vai. Não é agora, mas eu vou trazer muitas mulheres, viu, doutora? Ai, por favor. Isso por mesmo. favor. E aí, ele segue sendo o padrinho do programa, né? Foi quem me ajudou em todo esse processo. Muito obrigada, professor. Gratidão. E a gente segue por aqui. Doutora, agora bora conversar, né, doutora? Vamos lá. Vamos lá. Doutora, por que você escolheu essa profissão, né? Conta um pouquinho quem é a doutora Silvia. Então, a doutora Silvia é uma mãe, é filha, né? É advogada, porque a gente não consegue separar, né, a profissão. Eu me formei na Unip, quando eu cheguei aqui que eu lembrei, a gente não lembra dessas coisas, né? Me formei na Unip em 2005 e eu trabalhava na prefeitura de Cotia nessa época e eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque as pessoas, a gente vê o pessoal, eu vejo hoje o pessoal que trabalhava comigo, que não saiu, não estudou, continua trabalhando na prefeitura, naquele, né, não progrediu. E minha vontade era ser veterinária, mas filha de mãe solo, minha mãe não deixaria eu sair para estudar fora. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu comece, que me dê um retorno rápido, né? Que eu comece a ganhar dinheiro rápido. Eu fui trabalhava com o doutor Chico Festa, né? O Francisco Roque Festa, e eu ficava encantada como ele é ainda, né? Chamo ele de muso. Inteligente, né? E sagaz. E aí eu falei, vou fazer direito. Aí fui, me formei, passei muitos anos ainda trabalhando na prefeitura e comecei a advogar em 2013. Há muito tempo, né, doutora? Faz tempo já. Faz bastante tempo. E escolhi fazer o familiarista, né? Eu gosto, sou apaixonada porque eu gosto de gente, né? E quem gosta de gente, tem que trabalhar nessas áreas. Sofri violência doméstica. E na época que eu sofri violência doméstica, eu tive que fazer uma separação, que não tinha divórcio ainda, consensual, porque a gente não tinha advogadas que trabalhavam com perspectiva de gênero, né? Nem se falava em Lei Maria da Penha. Aí eu falei, não, é nisso. É aí que eu vou colocar minha energia para ajudar outras mulheres. É tão bonito ver a doutora falando, porque assim, né, doutora, nada melhor do que uma pessoa que viveu aquilo saber qual é a dor. Então, doutora, já indo para uma outra pergunta, a violência doméstica, ela é muito vista, na minha opinião, como uma questão pessoal, mas que tem sim um reflexo nas empresas. Então, sim, conta um pouquinho para mim, você acha que faz sentido isso? Como é que você vê isso, essa violência dentro das empresas? Como que as empresas podem ajudar essas mulheres que sofrem esse tipo de violência? Hoje, né, é um dever, né, social, é o dever de todo mundo denunciar a violência. Se você percebe que você tem uma funcionária que está sofrendo a violência, né, mesmo que seja no âmbito familiar, em casa, você tem o dever de chamá-la, de conversar, né, de saber se ela precisa de ajuda, no que ela precisa de ajuda. E para isso a gente fala-se, né, temos a lei aí, o compliance de gênero, da CIPA do assédio, que ela foi implementada em 2024, né, que fala, inclusive, da violência no ambiente de trabalho, que a gente precisa ter cuidado com a discriminação, né, com o assédio sexual e o assédio moral no ambiente de trabalho também, porque antigamente não se falava, então a mulher tinha vergonha, e ela tem ainda, então ela escondia. Né? Hoje se fala mais sobre a violência. Doutora, é tão bonito também ver você falando esse tipo de coisa, que hoje fala mais, eu acho que a mulher vem e ela precisa, de fato, ir ganhando mais espaço numa sociedade que, de fato, não tem ainda o que a gente merece. Mas você acredita que as empresas e os líderes estão preparados para lidar, seja com a violência doméstica, né, uma pessoa, um funcionário que esteja nessa situação, ou com assédio moral, sexual, e aí já emendando, doutora, e qual o seu trabalho neste campo, né, que você disse de compliance? Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Não estão preparados, porque se estivessem preparados, a gente não estava aí tendo que criar uma lei, né? Ótimo. Que é a CIPA do assédio, porque tem a CIPA
de proteção, né, dos empregados, quanto os materiais de trabalho, de proteção. Aí agora a gente tem para evitar, né, o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É muito importante, porque a pessoa que sofre a violência, e aí a gente não pode falar que são só as mulheres, porque o homem também sofre, né, a violência, mesmo no ambiente familiar. Ela vai se sentir diminuída, ela vai estar emocionalmente abalada e ela não vai mais produzir da forma que ela deveria produzir. Por isso que aí a gente entra também a NR1. Boa, né? Boa, doutora. Que vai né, falar sobre a questão da saúde mental, que hoje a gente precisa ir muito. Depois da pandemia, a coisa ficou... A gente achou que ia melhorar, mas acho que deu uma grande piorada, né? Então, a gente precisa, sim. E com a lei da CIPA do assédio, a empresa ela tem que ter aí um plano de compliance para se evitar, como tem muito se fala de compliance trabalhista. Hoje você tem o compliance do assédio, que você vai evitar esses problemas de discriminação, de assédio moral sexual dentro da empresa, né? Você saber identificar, acolher, ouvir, né? Excelente. Essa pessoa que está sofrendo a violência. E, doutora, conta para nós, eu acho que ainda existe muita dificuldade, eu vou dizer dificuldade, em interpretar o que é assédio de fato, né? Porque a gente fala muito em RH, assim, que, de fato, se você tem uma cobrança por resultado, isso não é um assédio, porque isso faz parte do seu trabalho, do que você tem que entregar. Sim. Então, doutora, conta para quem está nos assistindo, como é que nós identificamos no ambiente de trabalho o que é assédio, o que não é assédio. Eu acho que precisa cada vez mais as pessoas terem esse tipo de informação para tudo não virar assédio, não é? Ou, ao contrário, ser assédio e a pessoa não saber que está sendo assediada. Na verdade, as pessoas precisam... muita empresa hoje tem medo. Falar, como que eu vou colocar um programa de compliance de gênero dentro da minha empresa? A CIPA do assédio, ela fica meio travada, com medo, porque acha que isso não vai ajudar a empresa, que vai só ajudar o empregado. Na verdade, não, né? O empregado ele tem que saber dos limites, ele tem que saber quais são os seus direitos e os seus deveres. Porque o empregado, normalmente, eu tenho direitos, muito direitos, né? Mas ele tem os deveres, ele tem que produzir, ele tem que dar, como que eu posso falar? O feedback do trabalho. Perfeito. Né? Ele pode, sim, ele tem que ser cobrado. Quer dizer, se o empregado não for cobrado, fica a Deus dará, né? Ele tem um prazo ali para ele fazer. Isso não é assédio. O assédio é a falta de respeito. É o xingamento, né? Perfeito. A grosseria, o tratamento de silêncio, né? Porque acontece, né? Por exemplo, eu já ouvi casos que o empregador, o chefe, o líder, ele fala com todo mundo, mas ele acaba excluindo um. Excelente isso, né? doutora. Um dos empregados ali, ou uma das empregadas, uma das funcionárias. Isso acontece muito, você está me trazendo o fato, acontece muito em casos, pessoal, de demissão silenciosa. Muito. O que diz? Numa demissão silenciosa, eu sempre falo que o líder, às vezes, demite o funcionário antes de concretizar. Ele vai tirando de projetos, ele vai te deixando de lado. Isso também, doutora, pode ser caracterizado um assédio? Isso é um assédio, é um assédio. Perfeito. O tratamento desigual, porque o que a gente prega? A igualdade, a não discriminação, né? Embora seja um compliance de gênero, que, óbvio, é para proteger a mulher dentro do ambiente, né? Ela protege o empregado, Sim. Protege o empregador, porque a partir do momento que o empregado sabe quais são os seus direitos e os seus deveres, ele vai saber, é uma cobrança normal, isso não eu não estou sendo assediada. Perfeito. Né? Porque é aquilo que você falou, tudo hoje é assédio, né? Tudo para eles é assédio. E os líderes, eu falo muito com líderes, eu falo assim, olha, você não precisa ter medo de dar um feedback. Feedback, pessoal, tem que ser respeitoso, cuidadoso. Você tem que trazer muito forte a questão da situação e não falar da pessoa. Porque eu pego muitos líderes que têm medo de dar feedback. Nas palestras, nos treinamentos que eu acabo fazendo, eu falo, você não precisa ter medo. E o ideal... Você precisa ter respeito, né, doutora? Exatamente. O
ideal é você trazer esse seu, né, empregado, esse seu funcionário, para uma sala reservada, conversar com ele, né? Nunca se deve chamar atenção coletivamente. Acho que para você fazer um elogio, sim, você faz esse elogio coletivamente, mas para chamar atenção, você chama ele numa sala com mais uma pessoa, porque a gente tem as questões, né, de assédio, para não ser caracterizado, né, um assédio. E a gente deve cobrar, sim, o líder tem que cobrar, o líder pode dar um feedback, mesmo que seja negativo, porque as pessoas estão ali para aprender. Muito bom, né? doutora. Tô vendo que você poderia até estar trabalhando em RH, hein? Pensa nisso, viu, doutora? Não é, Elaine? Poderia até pensar, porque é exatamente isso. Eu falo que elogio, gente, a gente faz em público. Agora, um feedback mais delicado, a gente pode ser cuidadoso, mas chamar para uma sala. Os treinamentos, né? A CIPA do assédio, ela traz os treinamentos. Então, a empresa ela tem que dar o treinamento para os líderes e para os funcionários, e aí eles vão saber até onde isso é assédio, até onde isso é dever. Perfeito, né? Muito Porque bom. às vezes você mas ele me cobra fazer o trabalho e, enfim, é óbvio, tem que ser cobrado, o trabalho tem que ser cobrado, tem que ter horário, né? Tem que ter. E uma coisa que, assim, ao longo da minha carreira, doutora, eu tive a oportunidade de ser assistente social. Então, para mim, essa questão de violência doméstica, ela era muito latente, porque tem dois mundos. Uma coisa é você ser assistente social dentro de empresa, e outra coisa é você ser assistente social em ONG, em órgãos públicos, né? Eu acho que são dois olhares que nós temos. Mas sempre, para mim, chegou de uma forma muito clara assim, como é que a empresa ela precisa ter um preparo para acolher aquela pessoa que sofreu uma violência doméstica, como que a gente acolhe, que tipo de programa, que eu acho que eu sinto falta de programas que tenham esse viés mais de violência doméstica dentro das empresas, porque falam assim muito, né? Eu cresci escutando isso. O ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. A sua vida pessoal não pode misturar a vida pessoal com o trabalho. Agora, me pergunte, uma pessoa que apanha, e aí eu vou olhar até para a câmera, doutor, uma pessoa que apanha numa noite anterior, que aí no dia seguinte tem que deixar o filho na escola e sentar numa cadeira numa empresa e produzir, como é que ela deixa tudo que ela sente em casa e fala, e aqui eu não trago o meu problema para dentro da porta. E ela vai ser cobrada por resultado, você vai ter que performar do mesmo jeito, e muitas vezes elas sofrem até caladas. E uma coisa que eu quero registrar, que é muito importante, que é assim, julgar é muito fácil, né, doutora? O julgamento, a primeira pergunta que fazem para quem vive violência doméstica, assédio, é assim, por que você não denuncia? Mas existe, gente, outras coisas por trás, que a doutora, que eu vou querer que ela explique, que é muito dependência, falta de autoestima. Então, antes de julgar uma pessoa que passa por violência doméstica, a gente tem que calçar o sapato dela. Eu acho que em tudo na vida, né, doutora? Sim. A gente tem uma mania, eu falo nós seres humanos, de julgar. Sim, então, que a gente possa se despir do julgamento, porque eu não posso julgar se eu não vivi aquilo, se eu não estou vivendo. Então, violência doméstica só pode falar com propriedade, por que não consegue sair, precisa de uma ajuda de um profissional, não é, doutora? Fala pra gente, doutora. A gente precisa lembrar que somos todos seres humanos, né? Então, a gente pode acontecer com qualquer um. Nós temos que ter aí um tratamento humanizado dentro das empresas. Né? Perfeito. Eu trabalho só com mulheres. Eu não tenho nenhum funcionário homem. E eu falo, no dia que não está bem, não vem trabalhar. Sabe por quê? Porque a mulher, ela dá conta do trabalho dela. Mesmo que aquele dia ela não vai trabalhar, eu vou ficar uma manhã em casa, não estou me sentindo bem, uma tarde em casa, eu tive um problema, ela vai dar conta do trabalho dela. Agora, se ela for obrigada, né, a trabalhar com aquele sentimento, né, ela não consegue, realmente não consegue. Se você não estiver bem, você não consegue produzir, você não vai conseguir produzir. Então, precisa ter. Aí, quando a gente fala do programa de compliance, você precisa ter esse trabalho em rede, assistente social. Até estava falando para você, antes da gente começar, assistente social, para mim, é a figura mais importante do trabalho em rede. Né? Muito bom. Mais importante. Isso. E é real, porque é ela que vai te fazer os encaminhamentos,
né? Você tendo um programa de compliance na sua empresa, você vai ter uma assistente social, você vai ter uma psicóloga, você vai ter uma advogada, e essas pessoas é que vão acolher essa mulher que sofreu violência em casa ou que sofreu violência dentro da própria da própria empresa. Né? Com esse acolhimento, você vai poder dar os direcionamentos. Muita gente não sabe. A mulher vítima de violência que denuncia, por exemplo, ela tem direito a receber aí 6 meses de seguro. Ela tem direito ao afastamento. E aí a empresa vai pagar os primeiros 14 dias e o restante do afastamento é por conta do INSS. Excelente. Né? E aí isso também pode ser para o homem, tá? Se for dentro do âmbito ali da violência. Uma outra coisa que acontece muito nas empresas, um funcionário, um líder, ele pratica assédios, ou sexual ou moral, com as mulheres, né? Com as funcionárias. E aí a empresa tem que desligar ele imediatamente. Boa. Né? Boa, doutora. E isso está na lei. A empresa desliga ele imediatamente, vai fazer toda a questão de atendimento dessa mulher, ela vai fazer o boletim de ocorrência. E aí você sabe qual é a primeira coisa que esse assediador faz? Não, doutora. Ele vai entrar com uma ação contra a empresa. Por quê? E acontece muito, doutora, é isso? Muito, muito. E aí a gente entra para dar eu faço a participação, por quê? Porque a gente cuida do processo de assédio, eu não faço a trabalhista. Sim. Mas a gente cuida da parte do assédio dentro do processo trabalhista. Ô, doutora, mas e aí como que faz para entrar em contato com você? As empresas que estão nos assistindo, que tem aí, quer montar o compliance de gênero, que é esse nome, né? Quer ter um novo olhar para esse tema, seja de violência doméstica, seja de assédio moral, sexual. Como que acha a doutora Silvia Cursino? Fora o Instagram, tá? Eu tenho o telefone, que é o 11 98401 2721. E o Instagram, nas redes sociais, que é o @Silvia Cursino. Perfeito, doutora. E agora, você acha que isso acontece nas empresas por falta do quê? Você acha que as empresas não dão o devido apoio? Você acha que isso ainda nas empresas é muito mascarado? O que você pensa nisso sobre a empresa em si? Qual seria o verdadeiro papel, na tua opinião, que a empresa tem que fazer? Realmente a falta de informação, de orientação. Né? Então, a gente eu costumo falar que a gente faz lei para fazer cumprir a lei. Não é necessário, não seria necessário você ter a CIPA do assédio se não acontecesse. Muito bem. Se não acontecesse os assédios dentro das empresas. E aí a gente precisa ter para quê? Que é uma proteção para o empregador e uma proteção para o empregado. Sim, muito bom. E você também dá palestra, né, doutora? Também fazemos as palestras. Sobre assédio moral. Assédio moral, assédio sexual, sobre o compliance de gênero, para quem quiser entender. Isso é super importante, porque não só por conta da NR1, como a gente fala, não precisa ter uma lei, uma regra, já deveria ser normal, né, doutora? Não deveria ter. Mas acontece. Então, os crimes vão acontecendo, os episódios são repetitivos, e aí você precisa implementar uma lei para que a mentalidade mude. Então, precisa, pelo menos os líderes, eles devem ser capacitados, treinados. E se permitir, né? Sim. Se permitir trabalhar com esse tema, porque, gente, é algo fantástico quando você consegue apoiar uma pessoa numa situação de vulnerabilidade tamanha dessa, porque muitas têm vergonha, como você disse, Sim, não é? E ter um olhar clínico ali para perceber que aquela pessoa não está bem, chamá-la, conversar, tentar ajudá-la. E aí, quando ela estiver bem, ela vai, pau para toda a obra, funciona, porque isso é experimento, já foi feito, entendeu? Então Perfeito. É interessante que se cuide dos funcionários. Olha que o papo tá tão bom que eu ficaria aqui até meia-noite com a doutora falando sobre tudo. O assunto não falta, viu? Ainda mais que vocês devem ter reparado que nós estamos de vermelho, né? E não foi combinado, né, doutora? Gente, Isso é sinergia, viu, gente? E agora, doutora, nós vamos chegar na parte mais legal desse programa, que é o momento ping-pong. Já jogou ping-pong? Não sou muito boa, né? Mas aqui você vai se dar bem, por quê? Como funciona? Professor Luizinho, você me treinou direitinho, viu, professor? Eu faço uma palavra, eu falo uma palavra e você responde com uma palavra também, tá?
Então vamos lá. Eu sei que para nós mulheres é um pouquinho difícil. É uma palavra não é uma só. palavra só, é pedir demais para nós, né, Dudinha? Gente, a Dudinha tá ali emocionada, ouvindo tudo, registrando tudo, viu? Eu falo, quem quiser vir aqui fazer um podcast, gravar, é só procurar pela Dudinha. Mas vamos lá. Vamos lá, doutora. Violência doméstica. Lei, humanização. Muito bem. Trabalho. É uma paixão. Tá indo bem. Silêncio. Necessário. Denúncia. Importante, vital, necessária, precisa. Muito bem. Tá vendo que denúncia nem dá para ficar em uma palavra só. Não, precisa Cultura nas empresas. A gente precisa melhorar. Boa. Liderança. Tem que ter um olhar humanizado. Muito bem. Acolhimento, doutora. Acolhimento sem julgamento. Amei. Acolhimento sem julgamento. Gostei. Humanização. Ouvir. E, doutora, já indo para o final, eu queria que você fizesse as suas considerações e deixasse um recadinho mesmo, olhando para a câmera, para essas mulheres, né? Eu falo mulheres, pessoal, porque a doutora, o foco dela é mulheres, mas serve para quem estiver passando por uma situação de violência doméstica, de assédio sexual ou assédio moral. Doutora, qual o recadinho que você deixa para essas pessoas? Denunciem, não tenham medo de denunciar. E existe vida pós-violência. E uma vida maravilhosa, feliz, repleta. Então, Muito bem. É o que eu falo. Chega a emocionar, né, doutora? A gente fala disso, né? É porque as mulheres deixam de denunciar porque elas têm medo. Medo de que tudo aquilo que ela ouve, porque a mulher é sensorial, a gente é o que a gente ouve, que a gente sente, né? Que aquilo seja verdade. Na verdade, não. Na verdade, a pessoa que te machuca, a pessoa que te magoa, ela quer realmente que você se sinta diminuída e não tenha forças para lutar, para denunciar. Mas denuncie que existe vida pós-violência e vida feliz. Sensacional, doutora. E aí, qual o recadinho também para as empresas que ainda não tratam esse tema com a responsabilidade que deveria? Essa é para vocês, RH também. Então, a multa mínima é R$ 6.700, né? Por episódio ou por funcionário. Aí você multiplica isso aí numa empresa que tem 1.000 funcionários, 100 funcionários. Então, vale a pena você implantar um compliance de gênero dentro da sua empresa. Exato. Você vai cuidar da sua saúde emocional, vai cuidar das questões de assédio dos seus funcionários. Então, é muito importante. E uma coisa, né, que assim, a empresa, ela pode não controlar o que acontece fora dela, dali, do espaço dela, mas ela pode acolher quem chega numa situação de violência, de assédio, e se preocupar com uma causa que é tão nobre e tão necessária. Que mais empresas, pessoal, assistindo esse bate-papo, né, doutora, possam de fato fazer o seu papel social. E se você passa por uma situação de violência, de assédio, que você encontre alguém com quem você possa confiar, se abrir, não é, doutora? Sem julgamento, mas com abraço e com muita humanização, tá bom? Doutora Silvia, já indo para o final, nossa conversa aqui, eu adoraria ficar com você, né? Claro que seu tempo, estou imensamente feliz. Imensamente grata por você ter vindo. E eu tenho uma lembrancinha para você, que eu costumo dizer que aqui o programa, ele sempre presenteia as pessoas que vêm até nós, do Humaniza, com algo que representa o que eu sou, o que eu tenho pelas pessoas e também é parecido, aliás, reflete o símbolo do Humaniza. Eu vou te entregar, eu espero que você goste, tá bom? E que você coloque num lugar que faça muito sentido para você. Pode abrir? Pode, deve. Dá um close na câmera. Gente, que lindo. Gratidão pelo seu tempo, doutora. Obrigada, gratidão pelo seu conhecimento. Obrigada porque...
O conhecimento só nosso, ele é muito sem graça. Por quê? Porque conhecimento é para o mundo, né, Elaine? E aí, agradecendo os demais também, agradeço o estúdio que está sempre comigo, agradeço a parceria com a Unip, eu sempre mando recado pro Johnny. Amor, sempre mando recado para você, né? Você é o amor da minha vida, mando recado para minha família, para minha mãe, que é meu porto seguro, para os meus irmãos, para o meu menino que passou na ETEC. Gustavo, parabéns. você é a razão do meu viver. E, doutor, agora espaço seu também. Olhe para a câmera, manda, igual aquele programa, vai mandar abraço para quem? Lembra, não é? Agradecer o convite. Obrigada, minha companheira de rota. Exatamente. Somos rotarianas. Muito feliz mesmo de estar aqui, batendo esse papo com vocês e dizer que não tenham medo. Eu falo uma frase assim, eu não tenho medo de ser eu mesma, as minhas... eu assumo, né? As minhas escolhas eu assumo. Então, assim, assumam as suas escolhas, assumam quem vocês são e que vocês vão ser muito mais felizes do que você querer demonstrar ser uma coisa que você não é. Perfeito, doutora. Eu estou encantada, pessoal. Sério, a doutora Silvia, além de uma profissional maravilhosa, ela tem um carisma, gente. Esse carisma que ela passa para vocês que estão aí do outro lado é real, é de humanização mesmo, é de cuidado. E, assim, muita gratidão para você que está nos assistindo. Se quiser saber mais coisas, entre em contato com a doutora Silvia mesmo. Ela tem muito conhecimento para agregar com você, empresas, tá bom? Eu também sigo por aqui com o projeto Humaniza RH. E se você gostou desse nosso bate-papo, curte, comenta, compartilhe e siga. Continue seguindo no YouTube e nas outras plataformas também, viu? Gratidão, né, doutora? Um coraçãozinho para vocês. Deus Gratidão abençoe, gente. E até o próximo programa.